Salmo de número 123. Glória a Deus. Salmo de número 123 está escrito assim na palavra de Deus. Diz assim: a ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim, os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Versículo 3 diz: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Versículo 4 diz: a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. São apenas 4 versículos, vamos orar. Pai, nós estamos diante de mais uma passagem das Sagradas Escrituras e reconhecemos aqui a necessidade que temos da Tua Palavra. Necessidade que temos, ó Deus, de estudá-la, examiná-la e tirar lições para toda a nossa vida. Ajuda-nos não apenas, ó Deus, a expor as Sagradas Escrituras, mas termos a iluminação para entender toda a sua passagem, assim como aplicá-la, ó Deus, de maneira clara, objetiva aos ouvintes. Que Teu Espírito Santo usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para abençoar outros. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O Salmo de número 123 é um salmo que nós temos algumas dificuldades de situar o seu contexto, em que situação ele foi escrito. Pela sua narrativa, alguns entendem que foi no período de cativeiro, ou a nação já estava sobre os cativos, né, sendo levado para a Babilônia, ou estavam já prestes a serem, né, como se já tivessem perdido a guerra, e era só uma questão de dias para serem deportados para a grande Babilônia, quando os caldeus invadiu a nação de Israel. O que está claro nessa passagem é que o povo de Deus se encontrava em extrema humilhação. O povo de Deus se encontrava sendo subjugado. Os seus vizinhos olhavam de cima para baixo, com desprezo e, claro, com arrogância para com o povo de Deus. Meus irmãos, isso não é diferente hoje, né? Talvez você que está acompanhando o nosso culto, a sua situação seja essa, de humilhação, de desprezo. Talvez você tenha sido humilhado durante boa parte da sua vida, lembrando que por humilhação não diz respeito apenas ao trabalho, tá bom? Não é uma questão de patrão e empregado. A humilhação, infelizmente, acontece dentro dos nossos próprios lares. A humilhação do esposo para com a esposa, ou ao contrário, a esposa que humilha o marido que tem, filhos que humilham os pais que humilham os filhos. E como o contexto do salmo é um salmo de peregrinação, cântico de peregrinação, quando as tribos convergiam para Jerusalém para adorarem o Senhor no tabernáculo ou no templo, vale ressaltar que o povo de Deus até hoje é humilhado, o povo de Deus até hoje é desprezado. Em relação aos acontecimentos do mundo, chamam psicólogos para comentar algum acontecimento, chamam jornalistas, chamam espíritas e uma série de outros pseudos psicólogos e por aí vai, né, os formadores de opinião. Mas não há um pastor sério para opinar nas questões do dia a dia, né? O mundo, ele não quer nos ouvir. Sempre que o cristianismo, o século XX, foi o século em que mais matou cristãos desde a era cristã. Desde a sua fundação, lá em Atos capítulo 2, o século passado foi o século que derramou mais sangue cristão. Então, se você acha que os cristãos não são humilhados, se você acha que os cristãos não são perseguidos,
é porque você está estudando pouco, você está lendo pouco, você nunca ouviu falar na janela 1040, você nunca ouviu falar sobre as fronteiras abertas, aonde cristãos, missionários, todos os dias são mortos. Há uma pesquisa que não é cristã, não é os cristãos que dizem isso, é uma pesquisa secular, que não tem compromisso com nenhuma religião. Ela chegou a dizer que a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Nesses dias, o pastor Hernandes Dias Lopes, na sua devocional, ele colocou lá no canal dele no YouTube, depois você pode lá pesquisar, o tema é cristofobia. É um pequenininho, só 1 minuto e meio a devocional, e ele falou com muita clareza sobre como os cristãos até hoje são perseguidos. Nas salas de aulas, nas academias, nas faculdades, na área jurídica, na política, todas as áreas que o cristão vai opinar, como cristão, ele é discriminado. Nesse salmo nós vamos ver como lidar com isso, como enfrentar com a humilhação, como um cristão se porta quando está sendo humilhado. Né? Começando aí, a primeira observação que temos, está aí no versículo 1. O que devemos fazer quando somos humilhados? Como lidar com a humilhação? Primeiro, meu querido, é reconhecer a grandeza de Deus. O versículo 1 diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Entenda duas coisas claras aqui, dois princípios básicos. Primeiro, é que há um Deus nos céus e que nada passa despercebido aos seus olhos. Porque quando nós somos humilhados, às vezes nós somos tendenciosos a perguntar onde está Deus. Será que Deus não está vendo a humilhação que estou passando? Será que Deus não está vendo o desprezo que eu estou tendo? Será que Deus ele não se importa com a situação que eu me encontro? Então, o versículo 1 já descarta essa possibilidade. O salmista ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Ou seja, ele reconhece a existência de um Deus que está nos céus, ele habita acima dele, acima de nós, acima dessa dispensação. E o interessante é que já no versículo 1, ele sabe que esse Deus está disponível. Ele diz: a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Lembrando que elevar os olhos é direcionar a Deus a sua situação, é direcionar a Deus os seus medos, é direcionar a Deus a sua oração. Não tem como olharmos para Deus direto, literalmente, mas nós podemos conduzir, direcionar as nossas orações a Deus, os nossos pedidos a Deus. Então, meu querido, primeiro, reconheça a grandeza de um Deus sobre tudo e sobre todos. É um Deus único, é um Deus que habita nos céus e é onde nós podemos sempre recorrê-lo quando estivermos sendo humilhados por esse mundo, humilhados pela família, humilhados por causa da nossa fé, da nossa boa confissão de fé. O segundo passo que o próprio salmista deu em relação a superar a humilhação, lidar com a humilhação, é reconhecer a sua total dependência da graça de Deus. Reconhecer a sua total dependência de Deus. Olha o que diz aí o versículo 2, né? Ele diz assim: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Não é interessante isso? Meus irmãos, nós não fazemos ideia do que é ser escravo, mas no nosso país, no mundo como um todo, pouco tempo ser escravo era a coisa mais comum do mundo, era legal. Sempre, durante muitos anos foi legal, milênios foi legal, até hoje, em alguns países é legal a escravidão, infelizmente. Mas o ponto aqui é o seguinte, é que quando se era escravo, se olhava para as mãos dos senhores para receber ordens, para dizer o que se faça. Havia uma expressão física dos senhores para com os seus servos sobre o que o servo devia fazer, que trabalho, que caminho seguir, que conselho tomar, que ordem devia obedecer. E é interessante que é dos senhores e das senhoras. Os senhores tinham seus servos, as senhoras tinham suas servas,
Ambos os servos olhavam para a mão dos seus senhores na expectativa de receberem uma direção. O que fazer? O que o Senhor quer que eu faça como seu servo? Não parece uma questão de humilhação, não é? Mas como o salmista usou esse exemplo, não é como humilhação, é como dependência. É como total dependência que ele tem de Deus, de olhar para Deus como seu Senhor, ele como servo de Deus, e dizer assim: Senhor, mande as ordens. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo desprezado. O que o Senhor quer que eu faça? Eu clamo ao Senhor, é o Senhor que me dá o sustento, é o Senhor que me livra, é do Senhor que vem o meu pão de cada dia. Não é interessante isso? Ele não olha para si pela sua saúde, pela sua capacidade, pela sua destreza. Não. Ele olha para as mãos de Deus e diz: é das suas mãos que vem o que eu preciso, é das suas mãos que vem o meu sustento. E é por isso que eu estou olhando, esperando, até que tenha compaixão de nós. Isso mostra uma perseverança, não é? Não é interessante? Você está sendo humilhado, meu irmão. Você está enfrentando a humilhação por causa da sua fé. Primeiro, reconheça a grandeza do seu Deus que está sentado no alto e sublime trono. Logo depois disso, reconheça quão dependente nós somos de Deus, dependente da graça de Deus. Várias vezes nas Escrituras, ela nos chama de servos de Deus, escravos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Um escravo, ele não se preocupa com a sua roupa, ele não se preocupa com o que vai comer amanhã, ele não se preocupa onde vai dormir amanhã. Por quê? Porque isso é da alçada, da responsabilidade do seu Senhor. E é justamente isso que o salmista está dizendo. Nós somos os seus servos, esperando as suas ordens, esperando a sua provisão, porque é do Senhor que vem o que eu preciso. O consolo, o alento, a força para enfrentar toda essa humilhação. E por último, está aí no versículo 3 e 4. O que fazer quando estamos sendo humilhados? Como lidar com a humilhação? Por último, ore, apresentando a Deus a sua humilhação. A palavra que surge muito é essa seguinte frase no Salmo 123. Tem compaixão, tem compaixão, tem compaixão. Não é interessante? Algumas traduções dizem, tem misericórdia. Por quê? Porque por mais que sejamos humilhados, como o caso de Israel foi durante muitos anos, Deus, ele revertia os quadros, ele revertia o quadro. Como é que Deus revertiu o quadro da humilhação de Israel, dos seus inimigos? Era destruindo os inimigos de Israel. Literalmente. Davi foi um rei que conquistou batalhas, o próprio Samuel foi um juiz que venceu batalhas, e outros homens de Deus, sem dúvida, tiveram momentos de glórias, quando os inimigos começavam a querer humilhá-los, subjugá-los, eles buscavam a Deus em oração e Deus dava vitória a eles. Então Deus, ele pode reverter o quadro. Então, a quem nós devemos pedir? Devemos pedir a Deus. Pai, tem misericórdia da nossa situação. Lembrando que reverter o quadro em relação à igreja, não é a igreja humilhar o mundo, já que o mundo nos humilha, vamos humilhar o mundo. Não. Reverter o quadro, quando se aplica essa passagem para a igreja, diz respeito ao mundo carente, cego, nu, precisando de visão e nós apresentarmos a Cristo, precisando de roupas e nós apresentarmos a Cristo, precisando de paz e nós apresentarmos o príncipe da paz. O ponto, a ruptura que o mundo faz conosco é justamente essa. Nós temos o equilíbrio de Deus, nós temos a força de Deus para enfrentar esse mundo caído. E pode ter certeza, irmãos, que nós somos o sal da terra e luz do mundo. O mundo só não está completamente destruído por Deus ainda, porque ainda tem um sal que conserva toda essa podridão que há nesse mundo. Nós estamos aqui com esse efeito de conservar antes que o apodrecimento seja total. E nós estamos aqui como um guia, alumiando o caminho para que outros saiam da escuridão e se encontrem com Deus. A igreja no mundo é sal e luz dessa terra, deste mundo. Então o salmista, ele termina justamente isso, orando, apresentando a Deus a sua situação. Ele diz aí no versículo 3, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Você sabe o que é saturado?
transbordar, entende? Passou do limite a humilhação. A humilhação foi extrema. Irmão, ser humilhado já é ruim. E ser muito humilhado é pior ainda. É pior ainda. Ser humilhado durante um dia é horrível. Imagina Israel, que foi cativa durante 70 anos no cativeiro babilônico. E ele conclui o salmo dizendo: a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Ele repete a palavra desprezo no versículo 4 e acrescenta a palavra zombaria. Quer dizer, Israel estava sendo vítima do desprezo daqueles que subjugavam, olhavam de cima para baixo e também estavam sendo zombados. Até hoje nós somos zombados pelo mundo. Até hoje o mundo despreza o povo de Deus. Até hoje riem de nós, zombam da nossa conduta. Mas eu concluo esse salmo, meus queridos, com 3 aplicações para a irmã Thalita aí voltar a louvar o Senhor. A primeira aplicação é que a gente nunca deve esquecer de que nós temos um Deus nos céus que nos ouve. Apresente a Deus sua humilhação, apresente. Diga: Senhor, eu tenho sido humilhado na minha faculdade, humilhado na minha família, me ajude. Como devo me comportar? É das tuas mãos que vem a resposta, é da sua palavra que vem a resposta, a minha conduta, o que devo fazer, como devo me comportar no meu emprego, no meu trabalho, que tenho sido humilhado, Senhor. Me dá um rumo, me dá uma direção. Eu clamo a Ti porque necessito da sua resposta. Pode orar, meu querido, que há um Deus no céu que Ele ouve, há o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai, pela humilhação que temos, pela humilhação que passamos. Segunda aplicação prática que a gente tira do Salmo 123, meu querido, é: lembre-se de Jesus. Nunca ache que você é o único a sofrer, é o único a ser humilhado, a ser desprezado, a ser zombado. Lembre de Cristo, homem de dores, desprezado. Não deram crédito à sua pregação, não deram crédito à vida de santidade que Jesus teve. Se Cristo teve uma vida de humilhação, de desprezo, o que dirá os seus seguidores? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 12: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, quando mentirem vos injuriares e disserem todo o mal contra vós, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Grande será o vosso galardão nos céus. O próprio Jesus já nos estava nos preparando para uma humilhação futura pelo simples fato de sermos cristãos. Então, se Cristo sofreu, nós também iremos sofrer. Se Cristo foi humilhado, mais cedo ou mais tarde, nós seremos humilhados. Lembrando que nem sempre você será honrado, nem sempre haverá triunfos pelo simples fato de ser cristão. Ele nunca prometeu essa honraria por parte do mundo. E eu concluo dizendo o seguinte: lembre-se de que toda humilhação terá fim. Neste mundo, os cristãos são escórias, são desprezados, mas há uma promessa de que nós reinaremos com Jesus nos céus, e isso nunca mais acontecerá. Toda humilhação terá o fim. O mundo terá uma paga, haverá o juízo final, e o mundo vai pagar com juros e correções todos os males, injustiças e maldades que eles praticaram com o povo de Deus. Se você perder o foco do juízo final, você acha que tudo está sendo injusto, que você está sendo injustiçado. Mas não perca o foco de um Deus que é justo e que o mundo vai pagar tudo o que está fazendo conosco no dia certo, na hora certa, e o nosso Deus está no controle de tudo. Que Deus te abençoe.